Vamos prosseguir a ministração do ponto onde nós paramos ontem. E ontem nós paramos dizendo que o nível de saúde mental está diretamente relacionado à rapidez com que são tratadas as feridas emocionais. E eu disse, quanto menor for o tempo entre ofensa cometida e perdão liberado, maior será o nível de saúde mental e emocional. Mas, quanto maior for o tempo entre ofensa cometida e perdão concedido, menor é o nível de saúde mental e emocional. Maior será o nível de enfermidade emocional. Vou repetir. Quanto menor for o espaço de tempo entre lhe atingiram e você perdoou, mais saúde você terá. Menos doente emocionalmente será. Mas quanto maior for o tempo entre ofensa cometida e perdão liberado, menos saudável você está, mais doente você está. Porque o nosso nível de saúde mental, saúde emocional, está diretamente relacionado à rapidez com que as feridas emocionais são tratadas. Aqui está. A dimensão do tempo decorrido entre a ferida causada e o perdão liberado estabelece o nível de saúde mental, de saúde espiritual e de saúde no corpo, de saúde física. Compartilhamos ontem essa experiência, esse relato daquela mulher lá na igreja Batista Betel desta cidade. Irmãos, nós temos no nosso organismo células diferenciadas. Cada sistema tem suas células especiais. Mas em toda a nossa estrutura existe um tipo de célula a que os entendidos apelidaram de células NK. Que me perdoe a pronúncia do inglês. Natural Killers. Guerreiros naturais. São assassinos naturais. O que é isto? Essas células, elas têm a tarefa de combater e destruir células defeituosas que surjam no organismo. A tarefa delas é guerrear, é combater, por isso eu chamo de assassinas naturais. Porque elas combatem, elas destroem células defeituosas que surjam no organismo. Porque são as células defeituosas que, se acumulando, se amontoando, vão formando os nódulos, vão formando os tumores. Inclusive, sobretudo, o câncer. E essas células NK, elas têm a tarefa de combater e de destruir essas células defeituosas que surjam no organismo. Mas você poderia me dizer, o que é que tem a ver célula que destrói células defeituosas com o nosso tema de curando feridas emocionais através do perdão? O que é que tem a ver essas células NK com o perdão, com o corpo, com as emoções? Quando a pessoa começa a cultivar no plano emocional profundo emoções negativas do tipo deprimente, mágoa, ressentimento, angústia, amargura, tristeza, abatimento, descontentamento, insatisfação, depressão. Quando a pessoa vai cultivando as emoções negativas no plano emocional profundo, o que vai acontecendo
Essas emoções negativas cultivadas no plano emocional profundo, elas têm o poder de derrubar o nível de defesa, de capacidade de defesa do organismo. Elas têm as emoções negativas cultivadas continuamente, constantemente, numa rotina, no plano emocional profundo, tem o poder de gerar perda da imunidade, baixa, queda na capacidade de defesa do organismo. E quando há queda da capacidade de defesa, quando a imunidade baixa, o que é que acontece? As células NK começam a morrer. E uma vez morrendo células NK em quantidade, e havendo células defeituosas surgindo no organismo, estas células defeituosas vão se multiplicar aceleradamente, vão se aglomerar, formar montinhos, construindo tumores, sobretudo o câncer. Observaram a ligação entre emoções negativas e o surgimento de nódulos, de tumores no corpo, de enfermidades no corpo? Por força da queda, da baixa da imunidade, da queda na capacidade de defesa do organismo? Deu para entender? Então, quanto mais nós cultivamos no plano emocional profundo emoções positivas, alegria, contentamento, satisfação, prazer, gozo, maravilha, ou quanto mais você está para cima, mais o seu organismo está funcionando de forma equilibrada, de forma adequada, produzindo as glândulas, produzindo os hormônios na quantidade certa, na qualidade certa, tudo é alegria. Foi por isso que a palavra de Deus disse, através do apóstolo Paulo, o Senhor fala, regozijai-vos sempre. Outra tradução diz, alegrai-vos sempre. E ainda repetiu, outra vez digo, alegrai-vos. Quantas expressões não temas está na Bíblia? Dizem os estudiosos que há um não temas para cada dia do ano. É a expressão que muitíssimo se repete na Bíblia. É uma expressão de encorajamento. E no encorajamento a gente vai sendo colocado para cima. A gente vai subindo. Começa a dar espaço as emoções negativas sendo cultivadas no plano emocional profundo. E quando elas se manifestam no plano emocional superficial, o rosto se alegra. Está escrito no livro de Provérbios, o coração alegre aformoseia, embeleza o rosto. Você já viu um rosto lindo, todo assim, os músculos para cima que nem rosto de criança? Numa pessoa que está abatida, envergonhada, entristecida, amargurada. Você já viu? Eu nunca vi. O que as emoções negativas fazem é nos colocar para baixo. E nós colocamos aqui o cultivo de emoções negativas do tipo deprimente no plano emocional profundo gera a queda da imunidade no organismo e a consequente morte das células NK. Com a morte dessas células guerreiras, as células defeituosas que surgem no organismo se multiplicam aceleradamente, se aglomeram e formam tumores, inclusive o câncer. Mágoa, ressentimento, ódio, sentimento de vingança são alguns dos agentes geradores de queda da imunidade do organismo e, consequentemente, debilidade desse organismo. Você pode ler o que está escrito? Lê, vamos lá? Vamos juntos? A alma ferida precisa de tratamento. Quando as pessoas são atingidas por qualquer tipo de ação de outrem, que seja interpretada como uma ação danosa, o natural a primeira reação natural é se irar. Não é possível. Mas eu fiz isso, o que é que ele fez? Fica irado e começa
Lá adiante eu deverei falar sobre ira, se der tempo, como um chicoteador que fica batendo nas pessoas. A primeira reação geralmente é de ira. Mas quando passa aquele momento do impacto, a ira que foi explosiva, ela começa a se tornar implosiva. A ira que a princípio explodiu, jogou para fora, com o remoer da lembrança do fato, com a lembrança repetida, ela vai sendo absorvida, e eu estou chamando de, vai implodindo a pessoa. A pessoa vai estourando por dentro. Mágoa é ira implodida. Mágoa é uma expressão de ira. É a ira que não explodiu para fora, está explodindo para dentro, porque ela fica corroendo. Então a alma ferida precisa de tratamento, precisa ser tratada. Ontem nós encerramos com esta imagem. Este coração ferido, tão ferido que está dilacerado. O impacto que ele sofreu, a ofensa que lhe causaram, foi muito grande. A imagem apresenta um coração rasgado, não somente com partes escuras, manchas de mágoa. Não, foi tão forte o impacto da ofensa que ele se rasgou, ficou profundamente ferido. Mas observe o tratamento que o dono deste coração, ou a dona deste coração fez. Pegou uma gazezinha aí, deu uma amarradinha, não resolveu bem. Pegou um band-aidzinho, colou ali um band-aidzinho, tentando sarar o coração, tentando resolver as pendências internas, tentando resolver a mágoa, o ressentimento, a amargura, o ódio, o sentimento de vingança. Mas não resolveu, porque o coração ferido, a alma ferida, precisa de tratamento profundo. E o tratamento adequado para tratar a alma, para resolver, para trazer saúde, cura, para uma alma ferida, chama-se perdoar a quem feriu. Perdoar ao ofensor. Como então tratar a alma ferida? Que processo podemos usar para tratar as feridas da alma? Esse processo, que é o que eu uso sempre quando faço o tratamento coletivo das pessoas, e o Senhor trata, no coletivo, trata as pessoas na individualidade. O processo que eu uso não foi criação pessoal. Foi a voz de Deus quem me falou o que fazer. Eu estava falando sobre perdão num congresso de mulheres das igrejas batistas independentes Filadélfia, na cidade de Rio Branco, no Acre, no estado do Acre, lá no norte do Brasil. E o último assunto que eu falei na manhã de domingo foi sobre mágoa. E eu estudei com o pessoal, ministrei sobre mágoa com base no Salmo de número 6. Quando eu terminei de falar, eu ia entregar o microfone à pessoa que estava presidindo o congresso. Quando eu me virei e fiz assim, com o braço para entregar o microfone, aquelas coisas que acontecem e que você não explica, o Espírito Santo é quem guia. Quando eu fui fazendo assim, eu me virei para o lado de cá. Por que me virei? Não sei. Olhei para o rapaz que havia tocado a guitarra no período de louvor. Ele estava em pé, encostado na parede, porque o salão estava muito cheio, e apoiado assim sobre a guitarra. Eu me virei para ele, e porque eu disse, também não sei. Dedilha, aleluia. Ele pegou a guitarra e começou.
dão, corda seca. Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Nessa nota. Eu fiquei parado. Eu não tinha programado nada. Eu tinha terminado de ministrar a palavra. Estou agora, nesse momento, ouvindo o dedilhar de uma música que eu tinha pedido, sem saber por que eu pedi. Na hora em que eu estou em pé, microfone na mão, ouvindo o dedilhado da música, o Espírito Santo falou dentro de mim, dizendo assim: mande ficar em pé todas as pessoas que estão aqui e que têm mágoa de alguém. E eu disse: irmãos, o Senhor está dizendo que é para quem tem mágoa de alguém ficar de pé. Eu tomei um choque, porque o mínimo de 95% do auditório ficou de pé. Eu tinha falado o assunto certo para o auditório certo. Eu tinha encerrado falando sobre mágoa para um auditório de magoados. Eu não tinha agendado nada para fazer. Eu fiquei em pé olhando para eles. E o Espírito Santo falou outra vez dentro de mim, dizendo: mande abrir a boca e declarar perdão ao ofensor, dizendo o nome dele e por que ele está sendo perdoado. Aí eu disse: irmãos, o Senhor disse que é para você abrir a boca e declarar perdão a essa pessoa que lhe ofendeu, dizendo audível. O Senhor disse que era audível o nome dele e por que ele está sendo perdoado. Aí foi um barulhão, porque enquanto eu ministrava a palavra, foi um silêncio que você podia ouvir mosca voar. Mas agora foi um barulhão, porque os magoados começaram a vomitar, ou seja, começaram a jogar para fora, a audível declarar perdão a quem lhe ofendeu, dizendo o nome da pessoa e dizendo por que aquela pessoa estava sendo perdoada, de que ela estava sendo perdoada, ou seja, qual foi o erro que ela cometeu. Aquilo foi um tempo e eu fiquei em pé olhando. Quando veio o silêncio, o Espírito me disse: chame à frente e ore com imposição de mãos. Eu chamei, pedi ao pastor da igreja hospedeira do congresso que me ajudasse, ele ficou aqui no meio da plataforma. Eu fui para a ponta. E aqui na ponta eu estou orando pelas pessoas e de repente, também não sei porquê, eu levanto o olhar e olho para lá. Me chamou a atenção uma mulher que vinha. E me chamou a atenção pela altura dela, pelo tamanho dela. Era a mulher mais alta, a pessoa mais alta que tinha no congresso. Ela se destacava do ombro para cima, pela altura. E me chamou a atenção o aspecto físico. Ela era pálida assim, aquele pálido amarelaço de morte. Magra, pele e osso, aquele maracujá murcho assim. Era uma mulher chupada. Uma cara de vaca. Compridona assim. E eu prossegui orando, mas eu fui acompanhando. E ela foi e ficou naquele canto. Eu paro a história aqui. Quando chegar o momento certo, eu falarei sobre esta mulher. E lerei uma carta dela. Direi o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer a você até agora é que Deus me mandou dizer ao povo que fizesse, que emitisse algumas atitudes que seria o tratamento delas naquela manhã. E esse é o processo de cura que eu apresento e que eu uso, que eu aplico. Tanto no meu atendimento particular aqui, quando é necessário, quanto no seminário de perdão, isso é obrigatório, fazer o tratamento com quem quiser ser tratado. A primeira etapa, o primeiro momento no processo de cura, eu só fiz colocar rótulos. Eu chamo de atualização da dor, é um termo um pouco mais já técnico que eu peguei para dar nome àquilo que Deus disse que era para o povo fazer, não é? Para que haja cura das feridas emocionais, a primeira coisa que precisa acontecer é que a dor seja atualizada. O que é isso? É você se lembrar do fato acontecido. Porque se não vier ao campo do seu consciente, olha a ministração de ontem, se não vier do campo do seu pré-consciente,
se não subir a lembrança do fato, o registro da ofensa, você não vai tratar. Pergunto, você toma algum analgésico para sarar uma dor de cabeça que você não esteja sentindo? Não, ninguém toma remédio se não está sentindo. Muitas vezes a enfermidade está lá dentro, está latente. Ninguém nem sabe, ela não está manifesta, então ninguém toma remédio para combatê-la. Mas quando a dor se manifesta, ou quando a enfermidade se manifesta, então todo mundo corre para providenciar medicamento para tomar, porque quer resolver o problema da enfermidade. E eu sugiro a você nesta noite, queira resolver as enfermidades da alma, queira tratar das feridas emocionais que estão arquivadas dentro de você, neste plano, nesta dimensão pré-consciente. Então, para que haja cura das feridas da alma, é necessário primeiro que a pessoa entre em contato com essas lembranças dolorosas que estão arquivadas dentro de si e que estão fazendo sofrer e que estão provocando dores. E muitas vezes a ferida, o ataque, a ofensa foi tão forte, que a pessoa fica se debatendo entre tiro do campo do consciente, volta ao campo do consciente, esqueço, ou seja, tira, me lembro, esqueço, me lembro, esqueço, me lembro. Quanto mais você tocar num ponto de dor, mais dor você vai sentir, mais inflamação vai acontecer, e de um simples ponto de dor vai se transformar numa ferida, até se transformar numa doença. Então é necessário tratar a alma ferida, tratar para que haja cura, porque se não houver cura vai haver apodrecimento. Então o primeiro passo para que haja cura emocional é a pessoa entrar em contato com as lembranças dolorosas que estão arquivadas. E à medida que eu vou falando no seminário, o Espírito Santo vai trazendo ao campo do consciente das pessoas lembranças de fatos dolorosos. E outras vezes é no momento da parte prática que aflora lembranças para que elas sejam tratadas. Mas tudo aquilo que o Espírito Santo lembrar é porque ele está querendo tratar. Logo, para tratar a alma ferida é preciso, primeiro, trazer ao campo do consciente em forma de lembranças os registros dolorosos. E contato com esse tipo de lembrança dolorosa gera dor e gera lágrimas. A segunda atitude, depois que você se lembrar do fato, tecnicamente eu estou chamando de verbalização do sofrimento. Palavras pomposas. Vamos destrinchar isso, o que é? Em resumo, é você abrir a boca e vomitar. O que é isso? É você abrir a boca e em forma de palavras, como se o seu ofensor estivesse aí agora, diante de você, rasgar o coração e dizer para ele todo o mal que ele lhe causou e o que você tem sentido, o que tem acontecido com a sua vida, porque aquela pessoa lhe atingiu de uma forma danosa, lhe feriu. É abrir a boca e falar. É, portanto, lidar com a lembrança em forma de palavras. É, portanto, a confissão da dor. Eu chamo de vomitar. Quando alguém está com uma comida ruim no estômago, para se livrar dela, porque ela causa mal e pode levar à morte, só existem duas maneiras de fazer isso, de se livrar de comida podre no estômago. Uma é via diarreia, pipoco para todo lado. É jogar para fora, porque enquanto você não tirar o que tiver podre, que está no estômago, que vai para o estômago e vai para o intestino, enquanto você não tirar isso, meu Deus, sai de baixo. É arrepio, é febre, é não sei o que, corre depressa, corre depressa. Então é preciso jogar para fora o que não presta, que está dentro, apodrecido.
Mas a diarreia pode levar você a um processo de desidratação sério. E olhe lá. Porque a água do organismo vai embora, vai embora, vai embora. Uma outra maneira de se livrar de uma comida ruim no estômago é meter o dedo na goela. E fazer o quê? Vomitar. Essa é a maneira, o método melhor para se resolver com rapidez e eficácia o problema de comida ruim no estômago. É vomitar. Quando a gente vomita, chega e respira fundo. Graças a Deus. Ah, graças a Deus. Me dá um pouquinho de água. Por que graças a Deus? Porque tirou o que estava apodrecido dentro. E tirou sem muitos problemas. Mas a gente vomita por onde? Pelo ouvido ou pelo olho? A gente vomita pela boca. Com cuidado para não sair um tanto pelo nariz. O natural é pela boca. Irmãos, da mesma forma como se resolve problemas de comida ruim, apodrecida no estômago, através do vomitar, e o vomitar é pela boca, é através da nossa boca. Foi isso que o Senhor disse que era para o povo fazer. É através da nossa boca que nós jogamos para fora todo o apodrecimento que está dentro de nós, todo o mal que nos foi causado, tudo aquilo que nós estamos sentindo, todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a vontade de dar um cacete naquele bicho. A gente se liberta jogando para fora, ou seja, verbalizando, vomitando o veneno armazenado. E isto falando ao ofensor com o coração rasgado. É abrir a boca e jogar mesmo, dizer tudo que você queria dizer e nunca disse. Se ele não estiver aí, imagine que ele está aí. Fale como se ele estivesse. Ainda é o melhor. Fale como se ele estivesse aí. Joga para fora. Fulano, você isso e aquilo, você fez isso, ele me causou mal, e pode chorar. Porque quando se toca em ferida, dói, quando dói a gente grita. E se a dor for maior, a gente chora. E ainda grita, ai mamãe. Então é momento de muita dor e de muito choro. A terceira atitude a ser emitida para que haja cura das feridas emocionais chama-se liberar perdão ao ofensor. E o Senhor disse que é para declarar perdão ao ofensor de forma audível, dizendo o nome dele e dizendo o que foi que ele fez, por que é que ele está sendo perdoado. Eu te perdoo em nome de Jesus por isso, fulano, por isso, isso e isso que você me fez. Foi o que o Senhor disse que era para fazer. E depois de declarado o perdão, um fardo sai, uma leveza se estabelece. Eu tenho visto muita gente chorando de rolar no chão. Ainda dias atrás nessa cidade eu vi que foi necessário virem pessoas para apanhar essa mulher do chão e abraçar e ir ministrando, de tanta dor que ela estava sentindo. Veja o tamanho da mágoa que havia dentro dela. Só há cura para a alma ferida através da sincera declaração de perdão. Se não houver uma declaração sincera, eu perdoo. Faço uma pergunta a você. Depois que você declara esse perdão, e você encontra a pessoa, o sangue ferve de novo, e você fica, não é possível, meu Deus, não é possível, eu tinha que encontrar agora, ai meu Deus, o sangue ferve, não houve perdão verdadeiro. Daí eu sugerir que é importante que cada vez, depois de você ter declarado perdão, cada vez que você se lembrar da ofensa, ou cada vez que você vir a pessoa ofensora,
imediatamente você diga para você mesmo: Pai, em nome de Jesus, eu confirmo o perdão que liberei. Porque à medida que você vai fazendo essas declarações, vai se consolidando dentro de você esse perdão declarado. Porque se não acontecer isto, você pode remontar a dor e tudo acontecerá dentro de você outra vez, e a mágoa será em porção dobrada. Porque quando o inimigo volta, ele busca 7 piores do que ele, para agora com ele ser 8 coisas ruins a agir sobre a pessoa. Só a cura para a alma ferida através da sincera declaração de perdão. Perdoou. Então agora tem um detalhe. É hora de pedir perdão para Deus. Por que tem que pedir perdão para Deus? Porque na hora que você ficou magoada, você pecou e se nivelou ao ofensor. Entrou no mesmo time dos errados. O Senhor diz na sua palavra várias vezes que é para nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E tem uma expressão de Jesus que diz que para que o Pai Celestial nos perdoe as nossas ofensas. Então é fundamental dizer: Pai, eu reconheço que eu errei quando eu fiquei magoado com fulano. Porque a tua palavra diz que eu devo perdoar. E eu, ao invés de perdoar, eu fiquei com ódio. Eu fiquei magoado, eu fiquei ressentido. Pai, eu te confesso, eu me arrependo e te confesso, em nome de Jesus, e tomo posse do teu perdão, em nome de Jesus. É importante a declaração de apropriação do perdão de Deus. Não somente pedir perdão, mas além de pedir, dizer: Pai, eu me aproprio, eu tomo posse do teu perdão, porque eu sei que tu acabaste de me perdoar, porque eu me arrependi verdadeiramente de ter ficado magoado. Eu errei também. Amém? E por fim, fazer o quê? É hora de louvar a Deus, exaltar a Deus pela vitória que você conquistou, que o Senhor lhe deu, que você permitiu, entrou numa parceria com Deus para vencer o que estava dentro de você, lhe ferindo, lhe cortando, lhe apodrecendo. Amém? Foi o Senhor quem nos deu o processo que eu uso. Primeira coisa, se lembrar do fato. Segunda coisa, lembrou? Abrir a boca e falar sobre aquilo. Ao invés de ficar falando para um e para outro, para um e para outro, fale à pessoa ou como se a pessoa estivesse presente. Rasga o coração, vomita tudo. E depois disso, declare perdão. Fulano, em nome de Jesus eu te perdoo por isso, isso e isso que você me fez. Depois, Deus, eu me arrependo de ter ficado magoado. Eu te confesso, eu pequei. Perdoa-me, Senhor. Eu tomo posse do teu perdão. E a última coisa, Senhor, eu te dou glórias, te louvo, te exalto, Pai. Porque tu me ajudaste, me permitiste e me ensinaste na tua palavra a arrancar de dentro de mim tudo isso que estava me causando mal, toda essa mágoa, essa amargura que estava dentro de mim, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ler o que está aqui? Vamos lá? Deus quer o seu povo sendo a noiva do Cordeiro, sem manchas e sem rugas. E as manchas e as rugas só podem ser removidas através do liberar perdão, do declarar perdão, do verdadeiramente perdoar ao ofensor, àquela pessoa que lhe ofendeu. Porque manchas e rugas devem ser removidas do caráter da noiva do Cordeiro. Ela tem que estar gloriosa, santa, irrepreensível, sem mancha e sem rugas. Amém? Louvado seja Deus. Leia comigo. Há tratamento eficaz. Não é plástica, é tratamento que dá beleza verdadeira. O que eu tenho visto a cada seminário,
me encanta, eu já fico esperando o domingo à noite. Porque geralmente o domingo à tarde vem a parte prática, ou então na sequência da manhã do domingo, depois que eu ministro a palavra, a gente entra com o processo de tratamento com aqueles que querem. Só aqueles ficam, os outros vão embora, e então nós vamos trabalhar esses passos, esse processo. E eu fico aguardando o domingo à noite, porque no domingo à noite eu só vejo semblantes abertos, eu só vejo bocas sorridentes. E o que ouço sempre, pastor, saiu um fardo. Saiu um fardo de cima de mim. Mas eu estou leve, estou sentindo leve. É isto que você vai sentir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual a regra geral que Jesus ensinou para o perdoar? Nós queremos agora tratar da questão do processo do perdoar. Nós dissemos que a terceira coisa a fazer, a terceira atitude a emitir, é declarar perdão ao ofensor. Mas você não está num processo de tratamento comigo ou com alguma outra pessoa. Você foi atingido, foi ferido. O que é que tem que fazer? O que foi que Jesus ensinou? E eu estou chamando de regra geral aqueles pontos que são o básico, que devem acontecer de primeira. Jesus disse que a primeira coisa que precisa acontecer é que o ofensor reconheça que errou. Todos que erram devem reconhecer que erraram e pedir perdão ao ofendido. É o ponto de partida. Ofensor, porque nós vamos lidar agora com o ofensor e com o ofendido. A primeira coisa, errou, é reconhecer que errou. Procurar a pessoa contra quem errou, confessar o erro e pedir perdão. Se a pessoa perdoou, glória a Deus. Se não perdoou, isso é um assunto que eu vou falar lá adiante. Mas eu digo logo, quem nega perdão a alguém, está quebrando a palavra de Deus. Alguém veio e pediu perdão. Fulano, eu errei, me perdoe, me perdoe. Dentro de casa, hein? Dentro de casa, hein? Dentro de casa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Dentro de casa. Trancou. Tranca o coração, tranca a cara, tranca o resto. Tranca tudo. Ou muitas pessoas dizem, não perdoa não, perdoa. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Perdoa não, perdoa não. Se trancou na mudez do silêncio, ou se declarou não perdoa, as duas maneiras são formas de não perdoar. E o que é que acontece? A pessoa que errou, reconheceu o erro, procurou o ofendido, confessou o erro, pediu perdão. Se foi perdoado, glória a Deus. Glória a Deus, os dois estão abençoados. Se o ofendido negou perdoar, o ofensor tem a sua dívida quitada por Deus. Deus quita, por quê? Porque o ofensor fez o que a palavra diz que é para fazer. Procurar o ofendido, reconhecer erro, confessar o erro e pedir o perdão. Mas se a pessoa ofendida não perdoou, ela agora passou, além de já ter o erro, o pecado, de ter ficado magoado, ofendido, trancado, de mal. Lembra de menino? Corta aqui, corta aqui. Cortou, não é? Isso acontece nos relacionamentos, ali é um símbolo apenas infantil, de relacionamentos quebrados, partidos, um para lá, outro para cá. Então, essa pessoa, o ofendido, que negou perdoar ao ofensor, ele fica com o preço de ter ficado magoado, ressentido, não cumpriu o que a palavra diz, perdoa. E fica agora com mais uma carga
O que era o débito do outro passou a ser agora débito do ofendido. O que foi débito do ofensor passa a ser débito do ofendido. Ele passa a ter a responsabilidade do erro. O erro passou para ele agora. Agora está duplamente errado. Primeiro porque ficou magoado, ofendido, ressentido. Segundo porque negou perdoar. Quebrou a palavra de Deus. Ficou entendido? Então, como regra geral, o ofensor deve reconhecer o erro e deve pedir perdão ao ofensor. Observe o que está escrito, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe aí a oferta. Por que você se lembrou que alguém tem algo contra você? Porque você errou contra aquela pessoa. O errado foi você. Lá vem você com a oferta para entregar na casa do Senhor. Mas na estrada o Espírito Santo lhe diz: fulano está bronqueado com você. Por que fulano está bronqueado com você? Porque você errou para com fulano. Vai fazer o quê? Que diz Jesus: deixe sua oferta ali diante do altar. Bota no chão esse envelope. Deixa lá, não põe no gasofilácio não. Deixa ali no chão, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Procure o seu irmão e vá pedir perdão. Confessar o erro e pedir perdão. Depois, volte. Pega a oferta. Apresente a oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Na casa do Senhor, na casa do tesouro, tem chegado muito dinheiro imundo. Tem sido depositado dentro do gasofilácio muita oferta imunda, muito dinheiro imundo. Por que imundo? Porque as pessoas estão magoadas, ressentidas, com ódio, sentimento de vingança, mas estão enfiando o dinheiro aqui. Aquele dinheiro está sujo. Jesus disse que está sujo. Por isso ele mandou: deixa aí, deixa no chão, logo, bota aí diante do altar. Não bota dentro não do gasofilácio. Põe no chão, larga aí. Procura teu irmão, vai lá, depressa, depressa. Resolva a questão. Resolvido, volta. Agora sim, está tudo ok. Esse dinheiro ficou limpo. Pega, pode botar aqui dentro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o ofendido? Na regra geral, o que é que ele deve fazer? O ofendido deve perdoar ao ofensor e restaurar o relacionamento com ele. O ofensor deve reconhecer erro e pedir perdão. E o ofendido deve liberar perdão. Essa é a regra geral. Isso é o que a palavra de Deus diz. É isso que deve acontecer e que nem sempre acontece. Efésios capítulo 5, versículo 32. Vamos juntos? Leiamos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Observou? Eu sublinhei: como Deus os perdoou em Cristo. Como? Aqui está o padrão. Eu fui perdoado. O Pai me perdoou através de Jesus. Agora está dizendo: faça o mesmo. Faça o que o Pai fez através de Jesus. Faça você. Então o ofendido, o dever, não é querer nem sentir, é dever. O dever do ofendido é declarar perdão ao seu ofensor. A restauração do relacionamento deve ser uma iniciativa de quem foi ofendido e perdoou. Às vezes, quando o ofensor vem e pede perdão, ele está tomando uma iniciativa de restauração de relacionamento. Mas o ponto de partida deve ser sempre do ofendido. É perdoar logo, para o próprio bem e para o bem do outro. Porque quem mais lucra no perdoar é quem perdoa. Lucra muito mais do que quem foi perdoado. Agora,
Como o ofendido deve agir se não houver pedido de perdão? Se aquele que lhe atingiu nunca lhe procurou para reconhecer ele e pedir perdão, você está aí envenenado, você está aí magoado, ressentido, está cheio de ódio, sentimento, para mim, ó, fulano morreu, ele lá e eu cá. Se eu for numa rua e ele vier, eu mudo de passeio, eu mudo de rua. Cascavel, jararaca está forte dentro. Como esse ofendido deve agir se o ofensor não reconheceu o erro e não pediu perdão? Jesus também tratou disso, nos ensinou porque ele nos quer tratados. Jesus disse que esse ofendido deve ir ao ofensor, procurar o ofensor, para conversar, ir sozinho conversar com a pessoa que ofendeu, visando resolver a situação. Se resolveu, glória a Deus, ganhaste teu irmão. Se não resolveu, Jesus ensina ainda o que fazer. Observe o que Jesus diz, Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar, se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Não disse, leva uma peixeira, leva uma pistola, um revólver 38. Não. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Conversa com ele, mas não vá para dizer, esse é o aquele, eu vim com você. Não, não é assim não. Se deixe guiar pelo Espírito Santo. Se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Joga a peixeira fora, joga o revólver fora. Não cai bem para nós revólver, não somos da beligerância. Ah, sim, do Espírito, a espada do Espírito. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, é você e ele, mostre-lhe o erro, converse sobre o assunto, sem a intenção de chegar lá, dizer um bocado de desaforo, dizer um bocado de coisa para ele. Procura saber, vai na paz. Se ele o ouvir, reconheceu que errou, vocês se consertaram, glória a Deus. O que aconteceu? Você ganhou seu irmão. Olha aqui, o perdão tem um objetivo fundamental: ganhar o outro. Não é perder o outro, é ganhar o outro. Por isso, restauração de relacionamento. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, digamos, esse ofensor aqui, ele não ouviu, o que ele quis foi lhe pegar. Ele lhe disse um bocado de coisa, o negócio piorou. A coisa ficou pior. O que é que Jesus disse que é para fazer? Ainda aqui um texto de Lucas 17:3. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Esse repreende não é chegado metendo o dedo na cara dele, não. É colocando as coisas para resolver. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Bem, mas se ele subiu na escada, quis pular em cima de você, quase lhe pega, o que é que você tem que fazer? Que Jesus ensinou. Se a questão não for resolvida, o ofendido deve levar uma ou duas pessoas consigo para conversar com o ofensor. Mas não leve a turma do churrasco, não. Porque a turma do churrasco só gosta de ver sangue. Só gosta de ver carne. E carne minando sangue. Porque senão diz, isso não é churrasco, é carne assada. Isso não é carne assada. Pois é, não leve gente do churrasco, não. Leve gente cheia do Espírito Santo. Leve gente da paz com você. Procura essa pessoa e vá conversar com ela. Jesus prosseguiu dizendo, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vai lá com mais alguém. Coloca a situação de novo, procura conversar. Se resolveu, glória a Deus, ganhaste teu irmão. Se não resolveu ainda, o negócio piorou, Jesus disse o que é para fazer. Se o problema não for resolvido, o ofendido deve comunicar à igreja. A igreja só é chamada agora.
no terceiro tempo. Mateus 18, 17, a primeira parte. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se for um grupo de comunhão de fé, se conversa, porque a igreja irá, ou total ou representada, ela irá com você para ser o agente de conciliação, para encaminhar o processo, visando sempre a paz. Se não for relacionado a membros do grupo de comunhão de fé, ou seja, a igreja, você pode comunicar à família, a sua família, ou a família dele, ou juntar as famílias, o grupo. Ou você, se for no trabalho, junta a turma do trabalho ali, para colocar a situação para resolver. Ou se for na escola, junta a turma da escola, para resolver. Porque o alvo é ganhar o irmão, é resolver o pepino. E se não resolver, mesmo assim, indo o grupo, indo à igreja, Jesus disse, se o ofensor não ouvir a igreja, o ofendido deve considerá-lo como um gentil e publicano. Pergunta a você, ele mandou ficar de mal, magoado, ressentido, com ódio, querendo vingar? Mandou? Mandou? Ele disse, considere essa pessoa como um gentil, como uma gentia, né? Como um publicano. O que é que ele disse? Que quis Jesus nos dizer quando disse, não fica de mal, magoado com ele, não. Considere-o como um gentil e como um publicano. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um gentil ou publicano. O que era um gentil? Os judeus chamavam os não-judeus de as gentes, os gentios. Ou seja, pessoas que não têm aliança com Deus. Pessoas que não têm pacto com Deus. Era assim que os judeus consideravam os gentios. Porque os judeus, o povo da aliança, inclusive carregando em seu corpo, no corpo dos homens, a marca da aliança, a marca física do pacto de Deus com eles e eles com Deus. As demais nações, os demais povos, não carregavam a marca da circuncisão, a marca da aliança. Então eram pessoas sem comprometimento com Deus. Quando Jesus disse, considere como um gentio, está dizendo, considere como um pagão, ou seja, como alguém que não se converteu, como alguém que não tem aliança com Deus, e por isso não age como servo de Deus, não age como um integrante do reino de Deus, não faz aquilo que Jesus disse que é para fazer, e que Jesus fez tão bem, que do alto da cruz disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas Jesus disse, considera como um publicano. Publicanos eram homens públicos, eram funcionários do Império Romano, eram os cobradores de impostos. Eles, além de cobrarem o tributo estabelecido pela coroa, eles cobravam a mais. E esse a mais era para eles. Por isso, os cobradores de impostos eram riquíssimos. Lembram de Zaqueu? Zaqueu só não tinha tamanho, mas sagacidade era gigante, era maior do que Golias. Que ele disse, quando teve o seu encontro com Jesus, ele disse, se em alguma coisa tenho roubado alguém, devolverei quadruplicado, devolverei 4 vezes mais. Podem me procurar as pessoas a quem eu cobrei a mais, a quem eu roubei, pode me procurar, que eu devolvo 4 vezes mais. Isso a lei dizia que era para ser feito assim. Ou seja, considere essa pessoa uma pessoa debaixo do governo do mal, governada pelo mal. Alguém que não é de Deus, alguém que é mesmo do mal. Ficou entendido, irmãos? Louvado seja Deus. Mas Jesus apresentou na sua orientação como lidar com a questão de ofensa e ofensor e ofendido. Jesus ensinou alguns detalhes que eu estou denominando de
variantes saudáveis sobre o perdoar. Qual é a primeira variante que eu recomendo como o primeiro que deve acontecer? Alguém ofendeu? O maior lucro e o lucro imediato é este: perdoar ao ofensor assim que o fato danoso tenha acontecido, sem que precise ir estar com ele para conversar e ele reconhecer erro e pedir perdão e você perdoar. Eu falei da regra geral, é esta: o ofensor reconhecer erro e pedir, e o ofendido perdoar. Mas Jesus está dizendo, observe o que ele disse. Marcos capítulo 11, Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Observem, se estiverem orando, estão em culto, se estão na sua comunhão com Deus, aí o Espírito Santo lhe lembra que você tem alguma coisa contra alguém. Por que você tem algo contra o outro? Porque o outro lhe ofendeu. Jesus disse para fazer o quê? Aí mesmo onde você está, saia daí não para procurar pessoa, para conversar, para tentar resolver aquela caminhada toda. Fala não, aí mesmo agora, vai, abre o coração, abre a boca, declare perdão aí mesmo ao seu ofensor. Quite a dívida dele para com você aí mesmo. Gente, como a gente, entendendo que está prestando a Deus um culto, que não é culto, não sabe que não está prestando culto, porque está ali com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de mal. É a nora com a sogra com a nora, filho com pai, pai com filho, marido com esposa, esposa com marido, parente com parente e por aí vai, colega de trabalho, por aí vai. Mas todo mundo assim, oh, aleluia, oh, glória. Oh. E aqui dentro está preto, está podre, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Não fala com outro ali de dentro mesmo, do mesmo grupinho de comunhão de fé. Comunhão de fé. Jesus disse, libere logo o perdão. Nem procure. Quite a dívida dele para com você. Rasga esse cheque sem fundo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Oi? Na hora que a gente imediatamente delibera, lembrou, abre a boca e declara, Pai, eu perdoo a fulano por isso e isso, em nome de Jesus. O Pai entra em ação sobre erros que nós cometemos, porque nós cometemos pecados que nem sabemos que cometemos. Nós erramos conscientemente, querendo errar. E nós erramos sem saber até que erramos. Quantas vezes pessoas se sentem atingidas por nós, sem nós nem termos entendido que fizemos alguma coisa. Esses pecados, o Pai trabalha a quitação deles. Eu nem sei que eu cometi, ou eu nem me lembro que eu cometi, mas pelo fato de eu ter quitado a dívida que o outro tinha para comigo, o Pai entra em ação e perdoa pecados meus. Aleluia. Vamos juntos? Esta é a melhor solução, a mais saudável. Aconteceu o fato, meu filho, imediatamente, Pai, eu perdoo fulano por isso e isso, em nome de Jesus. Quita logo a dívida dele. E se não fez assim logo, e você está em outro meio, se lembrou, o Espírito Santo trabalha a lembrança. Faz puxar do campo do pré-consciente para o campo do consciente, e a gente fica percebido. Ao invés de ficar remoendo aquilo aqui na mente,
rodando aquele trem ruim, perdoa. Declara perdão. Tira esse defunto de dentro de você. Resolva esse problema. Esta é a melhor solução. Nós dissemos perdoar o ofensor assim que o fato acontecer, sem que seja necessário ele vir pedir perdão. Segunda coisa que nós devemos trabalhar, empenhar-nos por manter a paz. A palavra de Deus diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Se empenhe, faça tudo o que você puder fazer para manter paz. Faça. Esforçar-se por manter a paz em si e com o ofensor, não importando o que alguém venha a dizer a respeito de sua atitude. Mas tu é besta, idiota, hein? Fulano te fez isso, e tu fica aí, cara, eu perdoei. Tu não tem nem vergonha na cara, meu Deus. Puxe esse som pelo outro lado do ouvido e jogue na lata do lixo. Há muita gente que vai vir a você dizer, não é possível. Comigo? Comigo não, meu filho, é diferente. Se esforce por manter a paz. Paz dentro de você. E a paz com o outro. Sem ficar pensando, o que é que vão dizer se eu declarar perdão, te perdoar? O que é que vão dizer? Não é o que vão dizer, é o que você está fazendo. Fazer a sua parte sem poupar esforços para que haja paz. E a terceira atitude, que eu chamo de variante saudável, é agir no espírito oposto. Eu disse primeiro, perdoe. Não espere que venham lhe pedir perdão, não. Que venham reconhecer erro, não. Imediatamente, vai perdoando, vai, perdoa. Quem mais lucra é você. Perdoa-me logo, rapidinho. Segundo, se empenhe, se esforce para que haja paz entre vocês. Você não quitou a dívida, está resolvido, então vai trabalhar agora a comunhão, a restauração de comunhão. Terceiro, opere sempre no espírito oposto ao que está acontecendo. Não emita atitude de vingança, não dê o troco. Haja de forma oposta àquela que o ofensor fez. Provérbios 15, versículo 1 me ensina isso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui tem duas coisas iguais: palavra dura e ira. Mas aqui nós temos dois opostos: brandura e furor. Amém? O Senhor diz, através da sabedoria de Salomão: a palavra branda desvia o furor. Está dizendo, opere no espírito oposto. O Hulk está vindo de lá para cá. O cão está vindo de lá para cá. Vá no Espírito de Deus. Vá no Espírito de paz. Não vá peitar. Não. Vá na paz. Dentro de casa, hein, quando o Hulk chega, vem de lá da rua. Não opere. Que foi? Tu já chega desse jeito? Isso é operar no mesmo espírito. É só bater, cair para um lado para outro. Sim, o que foi? Entra, vem cá, vai tomar banho. Vamos aqui, ó, tem um negócio aqui gostoso que eu fiz. Você está operando no espírito oposto. Está entrando com a brandura que puxa o tapete do Hulk, que puxa o tapete da ira, da grosseria. Amém? Então, agir no espírito oposto. Leia, por favor, o que está escrito, vá.
Outra vez. Não opere no mesmo espírito. Não opere no espírito do mal, batendo de frente com aquele que está operando no espírito do mal. Opere no espírito oposto. Romanos 12:8. Vamos juntos? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12:19. Vamos juntos? Não vos vingueis a vós mesmos. Está dizendo vingança? Não. Provérbios 24:29. Juntos, vamos lá? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Aqui esse texto está dizendo assim: não diga, do jeito que ele me fez, eu vou fazer para ele. Ele me paga. Não, não é assim não. Opere no espírito oposto. Diga isso não. Ele vai ver. E tem muitos, Deus é justo, meu Deus é justo. Está pensando, meu Deus, ele vai ver o que meu Deus vai fazer com ele. Você está transformando Deus em bandido, rapaz. Em pistoleiro. Com a arma na mão, procurando aquele que o ofendeu para dar um cacete nele. Deus não presta para isso não, moço. Queira esse negócio. Não, Deus não vai nessa não. Não diga, como ele fez, ele me vai pagar. Não, vou fazer para ele. Não, diga não. Mateus 5:44, 46. Eu, porém, vos digo, observe o operar no espírito oposto. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Tudo operando no espírito oposto. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Se amados os que vos amam, que galardão tereis, cara. Amar quem gosta da gente é moleza. Mas ela está dizendo, não, ame a quem não lhe ama. Diga que tem o verbo aqui. O verbo no imperativo obriga a ação. Todo verbo estabelece uma ação a ser praticada. E quando o verbo está conjugado, está no imperativo, ele obriga a realização daquela ação. E os verbos aqui estão no imperativo, obrigando a ação. A quem amar? A quem amar? A quem é inimigo a gente deve. A quem nos amaldiçoa, nos xinga, abençoar. Ao invés de xingar, aquela vizinha, lembra daquela vizinha? Xinga a vizinha não, que está lhe xingando, não. Não fique bronqueada. Eu não gosto de crente, esse monte de crente safado. Não diga. E o que você... Não, vai nessa não é isso não. Jesus disse, abençoe essa vizinha sua. Estão lhe amaldiçoando, lhe xingando? Abençoe. Estão odiando você? Então faça o bem a quem está lhe odiando. Sirva. É mole? Não. É dever? É. Operar no espírito oposto cultiva a paz. Abre espaço ao Espírito Santo agir na vida daquela pessoa. A quem é inimigo a gente deve amar. A quem nos amaldiçoa, abençoar. A quem nos odeia, devemos fazer o bem. E quem nos maltrata, nos persegue, nós devemos orar por essa pessoa. Ao invés de ficar com ódio, com mágoa, conversando e falando, ore pela pessoa, converse com Deus, mas não é com aquele queixo, não, Deus você viu. Deus fica falando, esse negócio veio conversar comigo? Como é que você vai resolver churumingando essa murmuração aí? Não. Ore pela pessoa, profetize bênçãos sobre ela, clame ao Senhor pelo toque de poder na vida dela. Mas como agir no espírito oposto? Como agir no espírito oposto? Nós dissemos, agir no espírito oposto. Dissemos, que atitudes fundamentais? Perdoe sem precisar procurar a pessoa, conversar.
Jesus disse, ó, é a primeira variante saudável. Segunda, se empenhe por cultivar paz. Terceira, opere no espírito oposto, atue no espírito oposto. Mas como agir no espírito oposto? Isto é maravilhoso. O que está escrito aqui, por favor, leia. Como agir no espírito oposto? Primeiro, suprindo a necessidade desse que lhe atingiu, desse que lhe ofendeu. Supra a necessidade dele na hora que ele tiver necessidade. Seja um abençoador da vida dele. Vão dizer que você não tem vergonha na cara, mas não se incomode não, você tem muita. Tanta vergonha na cara você tem, que está obedecendo o que a palavra de Deus está mandando. Como agir no espírito oposto? Primeiro, suprindo a necessidade ou as necessidades dele. Romanos 12, versículo 20, Paulo cita uma expressão que está contida no livro de Provérbios. Se o que te aborrece tiver fome, o que é que faz? Dá. E se tiver sede, o que é que faz? Dá-lhe água para beber. Observe, está operando no espírito oposto. Aleluia. Está operando no espírito oposto. Ele está com fome. Vai lá. Ajuda. Leva a cesta básica. Leva um pratinho, vai. Prepara uma coisinha. Ajusta direitinho, bonitinho ali. Reparta do que você tem. Vai, leva para essa pessoa. Suprindo a necessidade dela. Isto é operar, é agir no espírito oposto. Ela lhe maltratou, lhe ofendeu, lhe denegriu, lhe traiu. Mas está com fome. Está com sede. Então dê pão e dê água. Provérbios 25, versículos 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça. E o Senhor tu pagará. Este versículo tem muita riqueza. Tem muito conteúdo neste versículo. A primeira parte está me ensinando a suprir a necessidade, a carência daquele que me ofendeu, no momento da carência dele. Diz mais a palavra, não vos vingueis. Ou seja, não vingar. Como operar no espírito oposto? Primeiro, suprindo a necessidade da pessoa, quando ela tiver necessidade. Segundo, não se vingando. Deixe com Deus. Não fique pedindo, a Deus isso, a Deus aquilo, não. Nem converse sobre isso. Deus está vendo tudo. Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Provérbios 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Te livrará dessas palavras malignas, te livrará dessas atitudes malignas, te livrará de estar cometendo o erro de ser juiz. Bem, já falou aí, velho. Não precisa ser o Rodolfo, você vai ficar tonto. Pronto, resolvido aí, vamos para frente. Não vingar, não se vingar, dá ao ofensor a oportunidade de se arrepender, de ser tratado e de mudar. E se não acontecer isso, arrependimento e mudança, é problema para Deus, não é seu problema nem meu. A questão lá é de Deus e não para o ofendido. Não se vingar dá ao ofendido o livramento de não se posicionar como justo juiz, que não é, porque seria tomar o lugar de Deus.
o lugar de justo juiz que Deus não dá a ninguém, porque justo juiz só existe um. Quando deliberamos vingança, estamos aplicando uma sentença, e quem aplica a sentença é juiz. O justo juiz é um só, Deus. Quem se vinga, se posiciona como se fora Deus, sem ser Deus. Quem se vinga, nivela-se, iguala-se ao ofensor, tornando-se também um errado. Como operar no espírito oposto? Em terceiro lugar, fazendo o que é correto, fazendo o que é honesto, fazendo o que Deus manda que façamos. Romanos 12, 17, versículo 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos dos homens. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal. Como vencer o mal? Com o bem, operando no espírito oposto. Amém. E qual o resultado, qual o fruto de se ter operado no espírito oposto? O que acontece, o que se colhe por se abençoar quem está maltratando, orar por aquele que está perseguindo, dar comida e água para o que te ofendeu, te traiu, te chutou, te espizinhou. Qual é o resultado disto? Primeiro, amontoamos brasa sobre a cabeça do ofensor. Foi o que foi declarado no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 22. Porque assim como? Porque dando pão e água, suprindo a necessidade de quem lhe ofendeu, brasas lhe amontoarás sobre a cabeça. Aqui dentro começa a rodar, o cara começa a pensar, lá se vai pensando, mas você vê, que vergonha, olha o que eu fiz com fulano, olha o que o fulano está fazendo comigo. Dando chances à pessoa, ao ofensor, ao traidor. Vai rodando aqui dentro na cabeça dele, vai queimando, vai ardendo. Primeiro resultado do agir no espírito oposto é amontoar brasas sobre a cabeça. Isso é natural. Eu vou fazer isso assim para botar um bocado de brasa na cabeça de fulano. O seu fazer assim não valeu nada. Mas o seu suprir amoroso, o seu cuidado, socorrendo aquela pessoa que lhe atingiu, falou mal de você, lhe denegriu, lhe traiu, no momento da necessidade, você foi o braço presente, você foi o prato presente, você foi o copo presente. Isso opera, as suas atitudes opostas ao que ele fez, vão ficar operando sobre ele como brasa queimando. Segundo resultado do agir, de operar no espírito oposto, nós recebemos pagamento. Porque quando nós operamos no espírito oposto ao que nos fizeram, quando nós operamos, agimos fazendo o bem a quem nos fez o mal, nós geramos uma dívida para Deus pagar. Geramos uma dívida para Deus pagar. Aqui, ó. Provérbios capítulo 25, versículo 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. O Senhor pagará a ti. Quem é que vai bancar a conta? Quem vai pagar? A pessoa? Não, é Deus. Ele vai pagar da forma de Deus, do jeito de Deus, com aquilo que Deus entender que deve ser o pagamento, com recompensas, com galardões, com dádivas. Eu não sei as maneiras de Deus pagar, mas de uma coisa eu sei, que Deus paga. Quando a gente opera no espírito oposto, a gente gera uma dívida. Não é uma dívida para a pessoa, o ofensor pagar, ele não tem com que pagar.
Porque não tem como se desfazer um erro cometido. Não tem como deserrar o erro feito. Despecar do... Não é despencar, é despecar do pecado consumado. Não tem. Aí Deus entra em ação. Quando você opera, quando nós operamos no espírito oposto, Deus entra favorável a nós. E Ele faz pagamentos do jeito de Deus. Amém? Ao agir no espírito oposto, geramos uma dívida para Deus pagar. E Ele nos recompensará por aquilo que nós fizermos de bom para com aquele que nos ofendeu. Em terceiro resultado, nós ganhamos galardão. Recebemos galardão. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Gostar de quem gosta de mim? No meu tempo de juventude, há muitos anos, e bota anos nisso aí para trás, puxa, lá para trás, nos anos, o Roberto Carlos compôs uma música com o Erasmo, que dizia assim: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não é do tempo de vocês não, foi do meu. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. É fácil gostar de quem gosta da gente. É tão mole quanto mastigar água. Mas está dizendo o seguinte: não, amar a quem te odeia, abençoar a quem te maltrata, dar pão e água para aquele que te ofendeu, te feriu, na necessidade dele. Temos galardão. Se você ama quem ama você, que galardão você tem? Não gerou nada. Mas quando você ama a quem não lhe ama, você trata bem a quem lhe trata mal, galardão, recompensas são geradas. E mais, nós passamos a ser gente diferente do comum das pessoas. Não fazem os publicanos também o mesmo? É a sequência do versículo 46 de Mateus 5. Os funcionários públicos não fazem o mesmo? Não amam? Não tem um bom relacionamento com quem ama a eles? Ele não sei que é diferente desse funcionário público, desses publicanos aí. Opere no espírito oposto. E por fim, somos considerados filhos do Pai eterno. Aleluia. Aleluia. Somos considerados filhos do Pai eterno. Mateus 5,45. Para que sejais filho do Pai que está nos céus. Amém? Louvado seja Deus. E por fim, derrotamos o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O único agente que derrota o mal é o bem. O mal só é vencido quando nós praticamos o oposto a ele. Praticamos o bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus não voltar esta noite, amanhã nós prosseguiremos. E amanhã começaremos a falar sobre o que é perdoar. E iremos falar até domingo e não sairemos do começo. Haveremos de voltar para prosseguirmos falando sobre esse assunto. Porque nós vamos dizer que, leia comigo, perdoar é fazer expiação. Outra vez, perdoar é fazer expiação. Eu só falo sobre este ponto. Observem aqui, para que eu seja rápido. O que é expiação? A palavra expiação significa cobrir, fazer cobertura. O sangue de Jesus faz expiação sobre os nossos pecados. Por bondade aqui, jovem, levante-se, com licença, se aproxime de mim, por favor, encosta aí.
eu o ofendi, ele ficou bronqueado comigo. Entre nós, nos afastando, nos separando, está uma coisa chamada ofensa. Não tem como unir aqui. Aí a mulher dorme com o pé, com a cabeça para a cabeceira, o marido com a cabeça para os pés da cama. Aí os colegas de trabalho, tudo emburrado, tudo emburrecido. Não tem como unir, porque tem uma coisa que nos separa. Mas quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, me arrependo, digo, eu errei com você. Ele disse, eu errei, foi sério. Quando eu fiz isso, eu falei mal de você, eu errei. Me perdoe. O perdão que ele liberou para mim agora, o que fez? Veio e cobriu isso. E quando o Pai olha do céu, não vê mais o que nos separava, porque está coberto pelo sangue de Jesus. Agora podemos caminhar juntos, podemos ir como irmãos em Cristo. As pessoas poderiam ir como esposa e esposo, colegas de trabalho e por aí vai, pastor e ovelhas, ovelhas e pastor. Perdoar é cobrir. Escute aqui, o sangue de Jesus cobre os nossos pecados. Quando nós pecamos, nos arrependemos e confessamos, o Espírito Santo aplica o sangue de Jesus sobre as nossas transgressões. E quando o Pai olha do céu, não vê as nossas transgressões, o que ele vê, o que está cobrindo, ele vê o sangue de Jesus. Estão vendo aqui alguma coisa na minha mão? Estão vendo alguma coisa na minha mão? Sim. Estão? Estão? Vocês estão vendo o que agora? Duas mãos. Estão vendo o que estavam vendo? Não. Estão vendo o que? Duas mãos. O que é que vocês estão vendo? Duas mãos. Ah, ouviram? Tem gente que só ouve no grito, por quê? Vocês não viram mais o que estava aqui, vocês viram a minha mão cobrindo o que está na outra. É isso que acontece. Os nossos pecados são expostos assim ante os olhos do Senhor. Mas quando nos arrependemos e confessamos, o sangue de Jesus vem e cobre. O Espírito Santo coloca sobre os nossos pecados o sangue de Jesus. E quando o Pai olha, ele não vê mais os meus pecados. O que ele vê? Ele vê o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Isso chama-se expiação. Uma cobertura que remove. E que reúne os que estavam afastados. Diga, perdoar é fazer expiação. Diga outra vez, perdoar é fazer expiação, ou seja, o mesmo que o sangue de Jesus faz sobre os nossos pecados, o perdão que nós liberamos a alguém faz sobre o erro dele, faz sobre o erro que ele cometeu para conosco. O nosso perdão tem o poder de fazer expiação, de cobrir o erro do outro, de absorver em si o erro do outro e religar as duas partes que estavam separadas pela ofensa. Amém?